Sejam bem-vindos ao Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. Bom dia a todos, eu sou Edivaldo Chapéu e que prazer imenso encontrar vocês aqui em mais uma edição do nosso Café Regatiano. Chega chegando, se inscreve se não for inscrito aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado. E lembrando sempre que o teu like, o teu comentário são muito importantes para o nosso crescimento. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós, e eu trago informações no vídeo de hoje sobre o mercado da bola do CRB, as últimas do Galo aqui, as quentinhas do Clube de Regatas Brasil, né? CRB que já vai planejando a temporada de 2026, não poderia ser diferente. O Galo ainda tem o último compromisso da temporada, jogo que acontece amanhã, lá em Novo Horizonte, né, contra a equipe do Novo Horizontino. Mas o pensamento ao longo da semana do Clube de Regatas Brasil é a temporada do próximo ano, né? E nesta semana, algumas notícias surgiram, né? Saídas de jogadores, né? Renovações de contratos. E as coisas vão acontecendo à medida que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo aqui no Clube de Regatas Brasil, né? E tem muitos jogadores aí que já estão recebendo propostas, né? Thiaguinho e o zagueiro Henry, né? O atacante Thiaguinho, que é o artilheiro do Galo na temporada, o artilheiro do Galo na Série B, né? Possui contrato com o Clube de Regatas Brasil, né? Teve o seu contrato renovado nesta temporada ainda, é um ativo do clube, mas é um jogador que se destacou na Série B, tem chamado a atenção, tem despertado o interesse de outras equipes do exterior têm feito sondagens ao atacante Thiaguinho, né? E o CRB que fica de olho aí para ver se chega uma boa proposta, porque é difícil de segurar quando se chega uma proposta aí boa financeira para o jogador, para o clube, né? A gente sabe que nesse momento da temporada é muito normal, né? Esse zum, né? Sondagens de jogadores, principalmente os destaques do clube, né? Então, o Thiaguinho é o nosso principal atacante. Lógico que todos nós queremos que ele continue para 2026, mas se surgir aí uma proposta aí boa, não se assustem, né? Se caso o CRB negociar o atacante Thiaguinho. Mesma situação do zagueiro Henry, né? O zagueiro Henry que chegou no início da temporada, né? Ele que ano passado estava na equipe do Mirassol, teve toda uma formação de base na equipe do Palmeiras, chegou meio que desconhecido, aos poucos foi ganhando ali o seu espaço, foi mostrando seu futebol e hoje é um dos principais pilares da equipe regatiana, o zagueiro Henry, bom zagueiro, tem um bom passe longo, né? Bom no jogo aéreo, bom no desarme, bom no combate. O zagueiro Henry realmente se destacou na temporada, né? E, lógico, foi uma surpresa para nós regatianos, assim como o Thiaguinho, né? Nós tínhamos expectativa em cima de outros jogadores, mas esses dois realmente foram uma baita surpresa para o torcedor regatiano, e o Henry desempenhou muito bem o seu futebol na temporada, né? Foi um dos grandes destaques aí na Série B, né? Com a camisa alvirrubra, tem bons números na competição, né? E, lógico, está despertando interesse aí, assim como o Thiaguinho também, do mercado exterior, né? Também de equipes aqui do Brasil. Ele que recebeu proposta do Fortaleza nessa temporada, prontamente recusada pelo CRB. Acredita-se que o Fortaleza, após o término da primeira divisão e após o término da Série B, possa vir com uma nova proposta, né? Mas o Henry também tem recebido sondagens aí de equipes de fora do país, né? Então são até ativo também do CRB, né? Ele que teve o seu contrato renovado nessa temporada, então o CRB está muito seguro em relação ao Thiaguinho e ao Henry, né? Lógico que se pintarem boas propostas que podem ser vantajosas para o Clube de Regatas Brasil e para os jogadores, né? Serão avaliadas e aí que seja decidido a melhor opção possível, né? Desde que o CRB também possa sair ganhando com isso daí, né? São destaques do clube alvirrubro que vão chamando a atenção, apesar do CRB não ter conseguido êxito na temporada, né? O acesso que era o objetivo a ser conquistado, né? Mas nossos jogadores se destacaram aí na competição. Outro jogador que tem recebido sondagem, né? Inclusive recebeu proposta, né? De uma equipe lá do Israel,
mais precisamente da equipe do Apoel, né, que é onde está o jogador Falcão, ex-CRB, o volante que já passou por aqui. Foi também o volante Caliel, né, que recebeu uma proposta dessa equipe aí do Apoel, lá de Israel, né, que foi também recusada pelo CRB, mas ao que tudo indica, será feita uma nova proposta, um pouco mais vantajosa, e quem sabe o CRB pode aceitar. O Lucas Caliel também, que há semanas atrás teve o seu nome vinculado à equipe do ABC lá do Rio Grande do Norte, né, que tinha sondado a situação do jogador, né? Vamos aguardar. O mercado da bola segue agitado no Clube de Regatas Brasil. O Caliel é um ativo nosso, é um moleque da base, recebeu muitas oportunidades aqui no Clube de Regatas Brasil. Durante a temporada foi utilizado com frequência em muitos momentos. Terminou a temporada não tão em alta assim, né? Não foi tão aproveitado nesses últimos jogos, nessa reta final de Série B, mas é um bom jogador, é um bom volante, né? Bastante promissor. Então, assim, que seja feita a melhor escolha, né? Se for bom para o jogador, bom para o clube, né? Desejamos sucesso aí para o Caliel, caso seja concretizado a saída dele, né? Mas a princípio é somente sondagem e a proposta da equipe do Apoel lá de Israel, que chegou para o Lucas Caliel. Uma situação que segue indefinida é a do meio-campista GG, né? Jogador que foi muito importante para o Clube de Regatas Brasil em alguns momentos desta temporada, mas que perdeu espaço, né? Principalmente no segundo turno aí da Série B, com a chegada do Christopher. O GG não viveu uma boa fase e foi perdendo seu espaço e terminou a temporada embaixo. Porém, ele possui contrato com o Clube de Regatas Brasil até o final da temporada de 2026, né? Lógico que se aparecer alguma proposta aí para o GG, algo que também for bom para o clube, para o jogador, ele pode ser negociado. Isso porque ele tem o desejo de não permanecer aqui, né? Mas aí vai depender do que aparecer, já que ele possui contrato com o Clube de Regatas Brasil. E se caso não aparecer nada, vai ter que cumprir o contrato aí, mas o GG, ao que tudo indica, não deseja permanecer aqui no Clube de Regatas Brasil, não deseja permanecer em Maceió. Informação também sobre a renovação de contrato do volante Igor Meritão, né? O Ari Barros tinha trazido a informação, eu trouxe também essa informação no último Café Regatiano, que o Igor Meritão estava bem avançado aí, havia um otimismo em relação à renovação de contrato do Igor Meritão, mas agora eu trago a informação que deu uma travada porque tem uma equipe de Série A que vai fazer uma proposta para o Igor Meritão, tem sondado a situação do jogador, então o empresário e o atleta agora deu uma segurada. A proposta do CRB já está na mesa, já está com o empresário do atleta, falta somente o Igor Meritão aceitar e assinar a proposta, mas agora tem essa equipe da Série A que deve estar brigando pelo rebaixamento, aí contra o rebaixamento aí na primeira divisão, né? E vai esperar o término da competição para vir forte, fazer uma proposta ao Igor Meritão. Então, situação de momento da renovação de contrato do volante Igor Meritão é que está travada, mas a proposta está na mesa, só aguardando uma resposta positiva e ser assinada pelo jogador, né? Aguardamos aí o desfecho dessa situação. O Igor Meritão é um jogador importante, contamos com ele para a temporada de 2026, também um dos principais pilares dessa equipe ao longo da temporada. Quero falar com você que tem interesse em divulgar a sua marca aqui no canal Identidade Regatiana, que tem interesse em apoiar aqui o nosso canal, em fecharmos uma parceria. Entre em contato comigo aí, que eu terei o maior prazer em trocar uma ideia com você e fecharmos uma parceria topada aqui para fortalecer ainda mais o crescimento do canal Identidade Regatiana e também divulgar a sua marca. Mandar um abraço para o seu Cláudio lá do Caldo de Cana do seu Cláudio, o melhor caldo aqui da parte baixa, localizado no bairro da Levada, em frente ao Mercadinho Megamax, né? É o melhor atendimento, melhor preço e, lógico, melhor caldo de cana topado, caldo de cana do seu Cláudio. Eu também tenho o melhor pacote de IPTV, né? Se você tem interesse, entre em contato comigo, né? Tem séries, filmes, lançamentos, desenho animado para criançada, final de Libertadores, reta final de Copa do Brasil, reta final do Brasileirão, jogo da Champions League, eliminatórias para a Copa do Mundo, repescagem, né, para a Copa do Mundo aí. Então, se você tem interesse, quer ficar por dentro, não quer perder nada, entre em contato comigo que eu terei o maior prazer em disponibilizar o melhor pacote de IPTV. Caros amigos regatianos, e não podemos esquecer que amanhã, sabadão,
tem jogo do Clube de Regatas Brasil contra a equipe do Novo Horizontino. Eu sei que muita gente já está com a cabeça na temporada do ano seguinte, já está pensando no planejamento de 2026 e não poderia ser diferente, já que o Galo não almeja mais nada nessa Série B, mas temos o último compromisso do Galo na temporada contra a equipe do Novo Horizontino amanhã, um jogo que acontece lá em Novo Horizonte às 19h30. Poderia ser o jogo do acesso, poderia ser o jogo mais importante da história do Clube de Regatas Brasil, mas quis o destino e o nosso glorioso Galo Maluco que as coisas não ocorressem para isso no último jogo dessa rodada. O CRB chega sem chance alguma de acesso, já em ritmo de férias, né? Com alguns jogadores sendo liberados, né? Outros recebendo oportunidades nessa reta final. E o clima é esse para a partida contra o Novo Horizontino. O CRB que se reapresentou na terça-feira, né? Iniciou a sua preparação para este duelo, né? Terça, quarta, quinta, vai encerrar a preparação no dia de hoje, agora na parte da manhã, e ao meio-dia viaja para São Paulo, para Novo Horizonte, para o local do duelo desta partida contra a equipe do Novo Horizontino, que também não briga por mais nada na competição, não tem mais chance alguma de acesso, então vai ser um jogo amistoso entre as duas equipes. O treinador Eduardo Barroca, não se sabe ainda a escalação ao certo que vai mandar para este duelo de amanhã. Ele conta com o retorno do Tiaguinho, que estava suspenso contra o Vila Nova. Também tem o retorno do zagueiro Henry, né, que estava com a virose aí e não pôde atuar contra o Vila Nova. Mas não se sabe ao certo qual que é a equipe que o Barroca vai mandar a campo contra o Novo Horizontino. Pode ser que tenha muitas mudanças. Ele que vai levar bastantes moleques da base para este jogo contra o Novo Horizontino. Então, podemos ter um time bastante diferente, com jogadores da base e com jogadores que não têm recebido tantas oportunidades assim. Mas eu vi uma informação no GE de que ele também pode ir com o que tem de melhor, com força máxima, e só fazer as alterações necessárias, que nesse caso seria a volta do Henry no lugar do Darcio, e como o Matheus Ribeiro já se despediu, já foi embora, ele poderia colocar ou o Everton ou o Matheus Pureza. O restante seria a mesma equipe que nós estamos acostumados a ver. Mas eu, né, sou defensor de que o jogo já não vale mais nada e que ele realmente dê oportunidade aos jovens promissores da base, né, que estão pedindo passagem, e a jogadores que não receberam tantas oportunidades assim, para saber com quem realmente pode contar, quem pode ser útil para a temporada de 2026. Certo mesmo é o compromisso que nós temos marcado mais tarde, né? Live pré-jogo desse confronto entre CRB e Novo Horizontino. Hoje, por volta das 19h30, 20 horas, estamos iniciando a nossa live pré-jogo, então fique atento aqui à programação do canal Identidade Regatiano. No mais, chegando ao fim, mais uma edição do nosso Café Regatiano. Se você gostou, mete o dedo no like aí. Se também não gostou, dá o joinha para baixo aí, faz parte do nosso trabalho. Se inscreve se não for inscrito aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aqui a tua opinião, o teu comentário, que eu respondo a todos. E é isso daí, torcedor Regatiano. Bom dia para todos vocês. Ótima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. E eu só sei que ser alvirrubro é bom demais!